Meus queridos irmãos e minhas irmãs, hoje a Mãe Igreja celebra Santa Catarina de Sena, uma das santas mais belas da Igreja de Jesus, uma das mulheres mais coerentes com a sua vida. Eu não sei se vocês sabem, mas também não me custa falar, a importância de Santa Catarina é tão grande na Igreja que ela, juntamente com São Bento, são os padroeiros da Europa. E é interessante porque nós estamos acostumados a ver santos, muitas vezes que foram padres, monges, freiras, e raramente a gente vê santos leigos. E Santa Catarina de Sena era uma leiga. Era uma leiga que consagrou a sua virgindade a Deus. Existe um rito na Igreja de consagração das virgens, que caiu praticamente no ostracismo. Raramente se faz hoje em dia. Mas a ordem das virgens na Igreja sempre foi uma ordem muito forte, fecunda, de fé, de oração. E a grande matrona dessa ordem é a sempre Virgem Maria. E Santa Catarina de Sena, ali semi-analfabeta, se consagra entrando em uma ordem leiga, a ordem terceira dominicana. Como leiga, nunca viveu em mosteiro nem em convento, mas inserida no mundo, viveu com coerência, com dignidade, com zelo, a fé cristã. E quando a Igreja passa uma das grandes crises da sua história, que é o exílio de Avignon, quando a sede da Igreja sai de Roma e vai para uma cidade chamada de Avignon, na França, a Igreja meio que começa a balançar. São os antipapas, uma falta de clareza tão grande. E Santa Catarina, ela como leiga, tem a ousadia providencial de ir até o Santo Padre o Papa e dizer para ele que ele não estava vivendo do jeito que Deus queria, que ele deveria se converter e deveria voltar para Roma, de onde nunca deveria ter saído. Minha gente, isso no século XIV foi um escândalo tão grande. Essa ousadia foi considerada tão grande que o Santo Padre juntou toda a sua corte e voltou para Roma. E voltou para conduzir a Igreja de onde nunca deveria ter saído, e até hoje permanece lá. Santa Catarina de Sena tem uma linguagem tão forte que muitas vezes causa até arrepio em quem lê com olhar de fé. chegando a relatar em uma de suas cartas
que contemplou o inferno e viu no inferno muitas mitras, muitas estolas, ou seja, muitos padres e bispos condenados ao fogo do inferno. Mas a mensagem de Santa Catarina não é só uma mensagem aterrizadora, que causa temor, que causa horror, não. Mas é uma mensagem de uma grande profundidade, quando ela mesma escreve a respeito da divina providência, ou os seus diálogos, ou as suas cartas mesmo. Santa Catarina desenvolve a teologia da cela. Cela, para nós religiosos, é o quarto onde o religioso dorme. No seminário que eu estudei mesmo em São Paulo, o quarto era chamado de cela. Nos mosteiros também, nos conventos também. E ela escreve ali toda a teologia da cela, ou seja, que é preciso que o ser humano ele viva recolhido interiormente, mesmo inserido no mundo, mas ele viva recolhido em Deus. Ele tenha uma profunda vida interior. Ele consiga se apartar de muitas coisas. Consiga viver com o coração todo cheio, preenchido de Deus. E é a partir dos seus escritos que a igreja se fascina por aquela mulher. A igreja fica fascinada por aquela mulher. E ela é proclamada doutora da igreja. Ou seja, a igreja diz, quando proclama alguém doutor, que ali existe alguém que viveu a fé de um modo perfeito e pleno. Existe ali alguém que é referência de vivência de fé e que os seus escritos, tudo aquilo que deixou, serve para a salvação do homem. São mais de 30 doutores, e Santa Catarina, como as 3 mulheres, são as 4 doutoras da Igreja de Cristo: Idengarda, Teresa de Jesus, Teresinha do Menino Jesus e Santa Catarina. As 4 doutoras da Igreja, 3 religiosas e uma leiga, ela. Só que, meus irmãos, vejam bem, é preciso que nós, tanto eu quanto vocês, aprendamos a sentir prazer em fazer a vontade de Deus. Muitas vezes dói, muitas vezes macula, muitas vezes fere o nosso coração, muitas vezes nós somos fracos, mas é preciso que nós cresçamos na obediência para fazermos acontecer as nossas vidas à vontade do Senhor, o bom Deus. Olhem o Evangelho de hoje. Nós estamos no discurso eucarístico de Jesus. Ao longo de toda essa semana, nosso Senhor vem nos ensinando com muita profundidade, com muita dignidade, a respeito da vivência de fé eucarística. E hoje, aqui, é um texto que é uma continuação direta do Evangelho de ontem. Se vocês lembram o Evangelho de ontem, se escutaram, assistiram ou leram, vocês vejam que Jesus diz: quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai, assim os que me comem viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Isso
escandalizou aqueles homens que escutavam. Eles ficaram escandalizados. Aí os discípulos olham para Jesus e dizem assim: esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Essa palavra é dura. Olha, minha gente, é verdade, viu? Viver com coerência a palavra de Deus é para quem tem um coração magnânimo. Por isso que a magnidade é dentro da igreja um dos frutos do Espírito Santo. É preciso ter o coração muito nobre para viver se encantando sempre com a palavra de Deus e lutando contra as ondas do mundo, muitas vezes sem conseguir. Muitas vezes sem conseguir. É preciso ter esse coração nobre. É preciso ter esse coração totalmente de Deus, porque a palavra é dura e a gente sabe que a gente não consegue viver essa palavra em todas as suas dimensões. São poucos. Conseguimos viver a palavra em muitas áreas da nossa vida, em muitos momentos, mas sempre tem alguma coisa que nos faz sair do trilho. Sempre tem alguma coisa que nos afasta da palavra. Sempre tem, todo mundo tem. Se não for por ato ou ação, é por pensamento. E os discípulos viram que aquilo ali era duro. E Jesus viu que eles ficaram apreensivos, escandalizados. É como se eles quisessem dizer a Jesus assim: olha, muda esse discurso, senão a gente vai embora. É como se eles quisessem dizer assim: ameniza, Senhor, esse discurso, o povo vai embora. Só que, minha gente, eu dizia isso ontem na comunidade do Sagrado Coração. Nosso Senhor, a igreja, nunca esteve preocupado com quantidade de pessoas, mas sempre com cristãos coerentes. Vejam que essa tentativa aqui dos apóstolos de fazerem Jesus amenizar o discurso continua até hoje. Vocês vejam como a igreja ela é mal interpretada quando ela prega a radicalidade do evangelho. Como o padre ele é apedrejado quando não atende os anseios das pessoas que estão em desarmonia com o evangelho. Por esses dias, bastou a secretaria pedir a documentação do batismo a uma paroquiana de dentro da igreja de uma das comunidades. Pedir a documentação, pedir a certidão de casamento dos padrinhos, e a paroquiana desistiu de batizar os filhos. Esse padre é complicado, ainda mandou o áudio assim: não é complicação, é porque a coisa deve ser feita com dignidade. Por que não trazer a certidão? Porque está escondendo? Será que os padrinhos não são casados? E a igreja proíbe? É duro, mas é a igreja, é a palavra de Deus. Basta o sacerdote dizer assim: olha, você não pode comungar, porque está escandalizando. Aí o mundo cai. Basta o padre dizer assim: olha, você tem que casar na igreja,
Você não pode ser ministro da palavra, amaziado, ou ministro extraordinário da comunhão, que o mundo desaba. Basta o padre exaltar, ou a igreja exaltar o matrimônio, que deve ser entre homem e mulher, que nenhum tipo de relação pode estar nesse nível, e o mundo cai em cima daquele que prega a verdade. Basta o padre dizer: se você não se converter, vai para o fogo do inferno. Está o mundo caindo. E muitas vezes querem que a igreja amenize o discurso, mude o discurso para atrair as pessoas. Minha gente, a igreja não pode fazer isso. Por quê? Porque a igreja é a continuadora da obra de Cristo. É o corpo dele, é a esposa dele. O corpo não pode caminhar para onde a cabeça não quer. A esposa não pode tomar uma decisão à revelia do seu marido, do seu esposo. E vejam aqui, eu gosto muito desse texto, porque ele é atualíssimo para nós. Não que a palavra seja desatualizada, não. É porque tem texto que é muito mais latente nos dias de hoje. Olha o que Jesus diz: isso vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? É o Espírito quem dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida, mas há entre vós alguns que não creem. E é assim de verdade. Há entre nós alguns que não creem. Muitas vezes a gente pensa que a falta de fé está fora da igreja. Não só. Muitas vezes nós temos pessoas engajadas dentro das pastorais, dos movimentos, que não creem também, que colocam em xeque a doutrina. E aqui a gente percebe muitas vezes a incoerência da vivência do Evangelho. E mais, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. Olhem o que João escreveu. João, discípulo amado, olha o que ele escreve. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Desistiram, porque é mais fácil. É como a gente vê muitas vezes dentro da igreja as pessoas desistindo, porque nós vivemos em um mundo que não aceita amorosidade, que é muito rápido, que quer tudo com muita rapidez. E o processo espiritual de conversão é um processo moroso, é um processo que vai acontecendo gradativamente, paulatinamente. A conversão vai acontecendo aos pouquinhos. Eles pararam de andar com ele, foram embora. E caiu significativamente a quantidade de pessoas que seguiam Jesus. Não porque Jesus estivesse pregando mentira, mas porque eles queriam que Jesus os agradasse. E a resposta aqui é ir embora. Essa palavra é dura, feriu meu coração, não vou mais. Eu lembro que quando eu cheguei aqui na paróquia, na comunidade na época, hoje paróquia, graças a Deus, bastava o padre chamar a atenção para que as mães tivessem zelo com as crianças, para que não fizessem zoada dentro da igreja, ou que ficassem quietas dentro da igreja, ou que saíssem um pouquinho com a criança, para a gente dizer assim: eu não volto mais nunca.
lembro disso, né? E ficando para trás. E Jesus olha, vê que a multidão foi embora, olha para os 12 e diz assim: vós também vos quereis ir embora? Vocês que foram escolhidos por mim a dedo, vão querer ir embora? Seria tão bom que Judas tivesse ido. Aqui foi para os 12, mas não foi. Não foi honesto com a vontade do seu coração. E Pedro diz: a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Minha gente, isso aqui é a grande riqueza da fé cristã, é a grande riqueza da fé católica. Em meio a um mundo perdido que não sabe para onde vai, em meio a uma sociedade que vive às cegas, só a igreja tem essa palavra coerente. E porque nunca mudou, porque nunca se prostituiu na sua doutrina, permanece de pé, cada vez mais forte. Por quê? Porque conduzida pelo Espírito Santo de Deus, porque conduzida pelo Espírito Santo de Deus, porque Ele conduz a igreja na sua fidelidade, na sua bravatura, na sua desenvoltura de anunciar Cristo sem medo. A quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. E continua com a profissão de fé: nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Ou seja, nós reconhecemos e entregamos a nossa vida a ti, Senhor. Nos conduza. E a partir daquele momento, a igreja se solidificou, porque os apóstolos perceberam que não seria fácil lutar contra as investidas do mundo, porque ali os apóstolos perceberam que seriam o tempo todo tentados por Satanás para que caíssem, para que fossem infiéis, para que desistissem e assim abandonassem o projeto de Deus. Que o Senhor, o bom Deus, nos ajude, nos ilumine, para que cada vez mais nós aprendamos a reconhecer prazer em fazer a vontade de Deus acontecer.